Confira o quadro Boleiragem, do programa Feras do Rádio, exibido em 5 de fevereiro de 2026, uma idealização do Veteranos Franca com apoio dos Feras do Rádio. Vamos curtir? Opa, voltei de peito aberto, coração cheinho de alegria. Hoje, quinta-feira, o pessoal já tá batendo aquela bolinha ali no futebol. O professor Ronil tá treinando as crianças aqui no futsal. E para nossa alegria, vai começar o Papo de Boleiragem, dessa quinta-feira. E o nosso convidado especial dos Veteranos de Franca e também da equipe Feras do Rádio é o Dimba, lateral direito, né? Jogou na Associação Atlética Francana, brilhou no Grêmio Esmeraldino da Rua Simão Caleiro, realmente com aquele campo cheio aqui contra o Flamengo de Guarulhos. Dimba, aquele abraço, boa noite. Boa noite, Marco Silva, boa noite, Mike, boa noite a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui com vocês. Alessandro, aquele abraço, boa noite. Boa noite, Marco, o Dimba, né? Vamos escutar as histórias, né? Da lateral. Lateral corre muito, né? Vai contar os caminhos, né? Que o lateral tem para facilitar o dia a dia no campo, né? Que uma vez eu vi o lateral Fábio Santos do Corinthians falando que lateral não é fácil, né? Você corre, no finalzinho, quando você tá cansado, eles colocam outro para correr no seu lugar. Então, assim, não é fácil ser lateral, né? É verdade, né? Michael Teixeira, você disse que já foi treinador do Dimba, é isso? É verdade, boa noite, né? Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com o Dimba, igual eu falei, no time do Francano, né, do Perna, mandar um abraço pro Perna, em duas oportunidades, uma lá no City Petrópolis, perdemos a final nos pênaltis invicto, e na Champions, né, o Dimba me ajudou muito, alguma coisa que eu conheço do futebol, foi o Dimba do meu lado, ele era jogador, mas me orientava muito ali, ia lá toda hora falar comigo, Michael, é isso, tá cansado, e ele tem de campo também, ajudou a chegar nessa grande final. Então é um prazer estar conversando com esse rapaz aqui, Jefferson, o nome dele. É verdade, né? Jefferson Tiburtino Schwartz. Ah, tá certo. E como foi seu início no futebol, Odimba? Comecei a jogar bola no Banespa, em São Paulo, né? Antes de vir para Franca. Com 14, 15 anos eu vim para Franca. Eu passei 11 peneiras na Portuguesa, só que como não tinha alojamento naquele tempo na minha idade, tive que vir para Franca com meu pai. E logo lá com os 18, 19 anos, comecei na Francana. Então você foi igual o Cafu, então. Mais ou menos isso, 11 peneiras, foi muito, hein? Tá certo. E aí você já veio para Franca, já veio para as categorias de base da Francana, é isso? Não. Eu não conhecia a Franca, né? Minha avó é francana, morava aqui, meu pai mudou para cá, para ficar mais próximo da minha avó. E com o tempo comecei a conhecer um pouco a cidade e eu trabalhando numa fábrica, chamava Ionel, se eu não me engano. Ele falou para mim de uma peneira da Francana e pediu para mim fazer. Aí eu ainda falei sobre o serviço para ele, ele falou que não tinha problema, que podia ir lá treinar e fazer o teste. É que é importante, né? Quando o patrão incentiva a garotada, né? O Dimba, e como é que foi a sua chegada ali na Francana? O seu primeiro treino ali? Meu treino era no tempo no Champanhar. Era peneira também. Eu passei, se não me engano, em 4 peneiras até chegar no lanchão, que foi o treino principal, com o Foguinho. O Foguinho era o treinador no tempo. E lá foi quando ele pediu minha documentação para assinar no Paulista. Depois chega, esse lá é jogador baixinho e tal. O pessoal olhava pro Dimba e falava, mas esse garotinho vai jogar? Esse garotinho vai jogar? Era mais ou menos assim, só que eu era atacante, né? Não era nem lateral. E eu joguei o Paulista no começo como um atacante, mas o lateral direito era de BH, machucou, o Juninho Canela também machucou, acho que foi o Cubis, e sobrou pra mim lateral. Eu fui bem, um mês depois fui profissional. Aquele detalhe, né, o Alessandro, Maicon, você é ponta direita, você vem pra lateral, você já tá acostumado a atacar, então tá acostumado a correr naquele setor, né? E pelo que ele falou aqui, que ele jogou no Banespa, o Banespa é o forte ao futsal, né? Deve vir com muita habilidade. E o lateral aí ele consegue fazer as duas funções muito bem, né? Quem tem a facilidade da marcação, né, consegue apoiar melhor, né? Quem começou no ataque, né? É isso, Dimba? Exatamente. Lá no Banespa eu jogava campo e salão. Então eu tinha facilidade também em marcação, né? E eu acho que o Foguinho enxergou isso em mim. E quando surgiu a oportunidade de ser lateral, me colocou lá e eu fui bem. Um mês depois eu fui profissional, então fui muito bem pelo jeito, né? E quem foi? O Foguinho foi seu treinador no profissional? O primeiro treinador? Não, o Foguinho foi no Júnior. Meu treinador foi no Júnior. Logo depois, eu subi profissional com o Ayrton Fajardo. Aí depois você continuou com o Vantuil Rodrigues. Depois o Vantuil, exatamente. Só que aí com o Júnior já não era mais o Foguinho, já era o Cláudio Oda, né? O Cláudio Oda, que era da prefeitura, né? E prestava serviço
para a Associação Atlética Francana. E essa passagem, o Dimba, pela Francana, lá atrás, naquele campeonato realmente memorável, né, para todo mundo, para a própria torcida também, porque realmente o Lanchão ficava lotado nos jogos, né, em 2002. Infelizmente a Francana não conseguiu acesso, era só uma equipe que subia naquela oportunidade, e a Francana realmente chegou até a final, mas não conseguiu vencer o Marília, né? Aquele ano eu aprendi muito. Eu acho que eu aprendi a jogar futebol de verdade em 2002, porque ali eu aprendi tudo com o Vantuil Rodrigues, que foi meu treinador, Jaiminho, que era o lateral direito, né? Então, qualquer dúvida que eu tinha, dificuldade, eles me ensinavam, eles me passavam, o William, zagueiro, o Garrincha. Então, a minha experiência com eles foi muito, muito boa. E como é que foi fazer um grande campeonato como a Francana fez, Dimba, e chegar no final e não conseguir o acesso, tendo 2 oportunidades, tanto contra o Marília como contra a Portuguesa Santista? Frustrante. A gente tem sonhos, né? E naquele momento ali já pensava lá na frente, nossa, já a primeira divisão, jogar contra o Corinthians, Santos. Exatamente. Então eu já pensava dessa forma. Mas felizmente Deus tem seus planos, né? Não é os nossos planos, é planos de Deus. Ele quis assim, lamentável. É assim mesmo. Tá aí, Michael, Alessandro, tá aí realmente, a gente está entrevistando aqui um jogador que veio da capital paulista, né? Veio para Franca para ficar próximo à avó, conseguiu jogar na Associação Atlética Francana. É verdade. Ô, Jim, você falou um pouco da Francana, eu vou no lado que eu tenho conheci você, que é o Chacrobol. Você é um pouco identificado com aquele lado daqui da Zona Sul, Escarabuce, São José. O que foi que levou você, veio de São Paulo, o que foi que levou você a identificar mais com aquelas equipes daquele lado da cidade de Jim? Eu morava no bairro São José, né? Na verdade, quando eu vim de São Paulo para Franca, eu morei no aeroporto. E por isso eu comecei no aeroporto. Joguei um varziano em 2000, se eu não me engano. Chegamos na final contra o Atlético, no aspirante. E perdemos a final. Foi ali que eu comecei a conhecer bem Franca. Aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar em fábrica, fazer o teste na Francana. E o Chacrobol, ele veio depois do profissional, né? Chacrobol, na verdade, eu nem conhecia. E depois da Francana, o Dimba, daquele jogo de 2002, como é que foi a sua sequência? Fui emprestado pro Batatais em 2002 mesmo, né? Depois do Paulista. Fiquei até o finalzinho. Depois tinha aquela copinha do interior que tinha, né? Alguns times profissionais que não disputavam o brasileiro Série C no tempo. Não tinha nem Série D. Disputava essa copinha do interior. Então, eu voltei para Francana de novo. Aí, no outro ano, aconteceu uma coisa meio estranha comigo. Porque aí o Foguinho que me passou no teste, ele pegou como diretor da Francana em 2003. E ele queria me dispensar. Só que eu não tinha idade mais de júnior, né? Eu tinha contrato. Aí eu fiquei treinando com o Paulista inteirinho com o júnior, mas sem ter idade. Aí depois não teve sequência? Teve, aí passou de novo o Paulista, veio de novo essa copinha. Aí era o Ailton Lira, se eu não me engano, treinador. E eu fui muito bem. O Arthur Fajardo viu alguns jogos meus, pediu para que eu fosse pro Tupi. Aí eu fiz minha rescisão de contrato com a Francana e fui pro Tupi em Juiz de Fora. Disputar o Mineiro e o Brasileiro da Série C. E lá como foi lá em Minas Gerais? Fomos bem, né? O Mineiro ficamos em 3º lugar, atrás do Atlético e do Cruzeiro. Começou a Série C do Brasileiro, eu machuquei o joelho, né? Mas foi uma cirurgia simples, que foi a artroscopia, foi só um menisco. Só que eu tive complicações, porque eu não conseguia mais firmar o meu peso na perna esquerda. Então foi complicando aos poucos. Mas mesmo assim consegui jogar algumas partidas, depois eu fui pro Mamoré. Aí no Mamoré eu desisti, porque no Mamoré não recebia, né? Você ficava embaixo da arquibancada, comia arroz e tomate, arroz e carne moída. Então, assim, salsicha. Para um atleta profissional, você tem que ter uma alimentação saudável, uma alimentação correta, né? E com isso eu acabei desistindo. Não é fácil ser jogador de futebol, não, hein? É complicado, né? Mas acredito que o Dimba, assim, todo jogador almeja, né, chegar no profissional. Eu acho que ele está de parabéns, ele chegou no profissional e o futebol, assim, no dia a dia não é fácil, né? Por isso que muitos desistem, né? Porque, igual ele falou, os empresários ou o pessoal chega no começo do campeonato, investe, né? Aí se o time às vezes não encaixa ou se não consegue se classificar, eles acabam abandonando um pouco, né? E deixam os atletas a perder. E por isso que hoje acredito, né, também o Dimba, que a várzea cresce muito, né? Porque você vê na várzea, assim, mesmo a várzea, entre aspas, semi-profissionalizando, mas você vê uma grande união, né? Aqui em Franca também, muitas equipes também devem ter sido formadas pelas fábricas, né? Aproximava os atletas, né?
E a várzea muitas vezes é até mais apaixonante, ele pode falar, do que o próprio profissional, né? Com certeza, você vê times de tradições aí na várzea, né? Antigamente tinha o Formosa, que era muito forte, Atlético, Brasilândia. Então, assim, quando eu comecei a participar do varziano, meu primeiro varziano foi pelo Ipiranga. Tinha que fazer reversão de Minas para São Paulo, que era pela Federação Paulista, né? O campeonato varziano, se eu não me engano. E eu disputei pelo Ipiranga. E você vê a paixão do pessoal pelo varziano, é incrível. O azulão ali do Jardim Seminário, hein? Exatamente, time fortíssimo. Tá dizendo aqui, ó, o Jonas joga demais. Aqui o Dimba, ídolo aqui de São Paulo, craque. Bora, irmão. E César Henrique também está curtindo com a gente. E o Ari Faria. Dimba, jogador diferenciado. É um prazer ter ele na nossa equipe. Você tá lá no VR Frutas? Estou lá no VR Fruta com o Ari, com o Rui. Só gente boa demais. O Rui não tem o que falar, né, o Maicon? Esse é diferenciado o Rui, né, cara? Eu tive o prazer de ir lá uma vez, eu não sou muito de ir em confraternizações de uma final, mas o Marcos Silva fez o convite, ele também me fez. Conversei com ele há algum tempo, estava com a minha família lá e é um cara muito abençoado, o Rui, por isso que ele vai, ele chega, o time é campeão pela a humildade dele, né? Pela pessoa que ele é. Um abraço pro Rui do VR Fruta. O Dimba também não tem o que falar do Dimba, né? A gente trabalhou essas 2 temporadas. Nunca vi o Dimba exaltar a voz com ninguém, sempre tranquilo. O Rui também é uma pessoa mais ou menos que eu conheci que é desse jeito. É bom demais ter pessoas. Dá uma hora muito forte se tem uma pessoa desse seu lado, que é uma pessoa muito educada do lado da gente. E você também passou pela seleção da Liga, né, Dimba, aí no campeonato estadual, né? A seleção foi uma experiência incrível, né? Nós tínhamos estrutura de um time profissional, vamos dizer assim, só não tinha salário. Mas nós concentrávamos, tinha uma alimentação saudável, treinávamos, viajava, então assim, foi uma experiência incrível. Você foi campeão com quem lá? Você lembra? Na seleção? Lembro, lógico que eu lembro. Nosso gol no primeiro ano foi o Betinho, nosso goleiro, né? O Betinho e o Zenga. Lateral era eu e o Nenê. Tinha zagueiro, tinha o Rogério, o Bareto, volante Éder, Edgar, Edivar, Léo, Robinho. Tinha muito jogador bom. Segundo ano teve já o Juninho, né, no gol, né? Teve o Eltinho de Ribeirão Corrente na lateral também. Daniel de Ribeirão Corrente, Chequelé de Restinga. Foi só uma experiência boa. Maravilha. E no Varziano você falou de Ipiranga e Aeroporto. Quem mais? Ou depois você já foi pro Chacrobol? Joguei nos 2. Aí comecei no Chacrobol no PV Fran, lá no Paulistano. Nós fomos vice-campeões, perdendo nos pênaltis. Acho que foi, não sei se fio de rabiola, se foi ressaca, eu não lembro agora. Mas perdemos a final. Depois joguei de novo, fomos campeões 2 vezes seguidas no Paulistano. Comecei a rodar, né? No Chacrobol todo mundo começou a chamar, eu comecei a gostar também, que é diferente, o futebol mais rápido, né? A marcação é diferente. Eu gostei da experiência e continuei. Saudade do Pedrão, né? Lá do PV Fran, hein, rapaz? Do Pedrão não, mas do time sim. Um que investia no futebol, né? Isso ele fez com elegância, ele investia bem, viu? Ele dava um conforto muito bom para os jogadores dele. E queria uma curiosidade, assim, pro lateral, você preferia, é lógico, todo mundo gosta de jogar com a torcida a favor, mas a torcida contra você gostava também? Ou você, quando tinha torcida de um lado, falou, não, acaba aqui logo para virar para ter menos torcida? Porque assim, eu jogo no gol, eu sempre gostei de jogar com torcida contra, por incrível que pareça. E o lateral, você gostava de jogar com torcida contra ou é pior? Acho que depende muito da situação também, mas tem uma experiência engraçada que quando eu comecei a jogar, depois joguei lá no Paulistano, eu fui pro São Luís, jogando num time que chamava União, time do pai do Ricardo. E nós jogamos contra o Vilatião tava começando, o Vilatião, e os caras me xingando, e eu não falava, eu nem conhecia esses caras me xingando, né? Aí eu fiz um gol e eu fiz assim pra eles da torcida, os caras invadiram o campo, queriam me pegar, eu tive que me esconder no banheiro, o bicho pegou. Mas foi legal. Na Vila Tião querer fazer graça pro torcedor lá, hein, Michael? Difícil, mas uma vez também lá no Paulistano também, o Dimba, não sei o que aconteceu, aquele jogo, nós e Vila Tião no Chacrobol, né? Nós ganhamos de 1-0, o gol do Costelas também fez uma excelente partida lá, né? O Mané jogou de zagueiro. Nós tava meio desmaiado do banco lá, se nós ganhássemos aquele jogo lá, nós classificava bem, nós pegávamos um time mais inferior para chegar na final, e o Dimba jogou na lateral lá, e nós marcou aquele Vila Tião, um Costela naquela alegria dele lá, fez o gol, não aguentei, foi ver o Mané jogar de zagueiro, jogou certinho, nós ganhamos de 1-0 do Vila Tião, o Dimba na lateral direita ali.
Experiência boa, né? Até a gente começa a lembrar algumas situações do futebol que a gente já tá achando meio incrível, né? Mané na zaga, né? Foi. E nosso time é a conta. Então, assim, ainda ganhamos de um time favoritíssimo, que era o Vila Tião, um time massa que eles tinham. E o que você tá vendo no futebol hoje, Odimba? O futebol mudou muito, né? Hoje tem muita força hoje o futebol, né? É lógico que tem também essa parte tática que tá totalmente diferente do meu tempo, quando eu jogava profissionalmente. Mas a força hoje prevalece muito no futebol. E no nosso futebol, aqui no futebol amador, você está jogando para o VR Frutas, né, com campeonatos aí de veteranos, né, já, que você tem seu menino tá jogando aí nos campos, né, nos times, aí nos livres, né? Como é que você está vendo esses campeonatos de veteranos? Eu fiquei um tempo sem jogar, né? Porque resolvi parar de jogar bola por alguns problemas que teve aí, mas depois começou a fazer mal para minha saúde, voltei a jogar. Louco para jogar um veterano, achando que ia ser mais fácil jogar, né? É um engano, viu? Quem acha que jogar nos 40 vai deitar e rolar, chega nos 40 é totalmente diferente. O futebol é diferente, o posicionamento é diferente. É uma experiência muito boa. Você começa a jogar com jogadores que você jogou lá quando você era moleque e você vê que os caras são bons, né? São diferentes de hoje em dia. Como eu falei, hoje em dia os meninos são muita força. Antigamente é mais toque de bola, um pouco mais de habilidade. E assim tem jogadores que não perdeu isso daí ainda. Um exemplo é o Edgar. O Edgar até hoje se põe no meio dos moleques para jogar. Ele joga normalmente, levando bola, brando, habilidoso, dá um passe de profundidade. Ele é diferente, né? Então assim, tem jogadores da nossa idade que vale muito a pena jogar com veterano. É verdade. Quem que é Jonas Doc? Está dizendo que o Dimba confirma a sua presença aqui no Jogo de Amigos esse ano em São Paulo. Jonas Doc é um meu grande amigo e irmão de São Paulo. Nós fomos criados juntos, né? Todo lá chama ele de Falcão, porque ele é habilidosíssimo no salão. Mas futebol é meio engraçado, né? Ingrato também, né? Um menino que tinha tudo para ser um grande jogador profissional no futsal e não foi para frente. E está dizendo aqui o Marcos Donizete, né? Que a decisão lá no Paulistano foi contra o Fio de Rabiola. Perdemos no pênalti. Perdemos no pênalti. Ali na Santa Cruz tinha Fio de Rabiola, Ressaca. Timaço tinha. O André jogava, eu lembro do André também, Dimba, aquele time que lá dali ganhou muito título, né? Que lá dali da Zona Sul, aqui da Santa Cruz, aqui, tinha muitos jogadores muito bons de bola aqui mesmo. Aliás, essa final que nós perdemos, o André que perdeu o pênalti. Mas o André, eu costumo falar, o centroavante igual o André Chacrobol, não acho que não vai ter nunca mais em Franca. Muita gente fala isso. Encontrei com ele, pediu, o Marcos Silva falou que quer vir aqui falar com a gente. Opa, maravilha. Até o contato dele aqui do André. Eu queria saber, né, o que você está achando aí que está entrando nos veteranos, né? Porque, querendo ou não, parece que tá mais unido, né? Acabou sendo uma união maior dos veteranos e uma divulgação maior, né? Até estava falando pro Caetano que a gente acabou de publicar, o pessoal já começou a comentar, né, sobre a sua participação. Eu acho que isso é muito bacana, acaba valorizando, né, os amigos aí dos veteranos e a gente conhecer as histórias, né, que cada um tem a sua. Mas isso mudou graças a vocês, né? Eu lembro que nós fizemos a reunião, não sei se foi ano passado nós fizemos uma reunião aqui, né? Onde os veteranos estavam muito afastados. A prefeitura estava tomando conta do campeonato, porém, sinceramente, não entende futebol. Então, nós fechamos aqui, praticamente quase todas as equipes que iam disputar o veterano, nos unimos, né? Para fazer um campeonato melhor, e realmente foi melhor. Então, assim, a união dos veteranos hoje está crescendo bastante. É importante, né, Dimba, o que você disse, essa união, né, o Caetano Bego, o Alessandro, né, o Sucem que está aí com os veteranos de Franca, para jogar futebol tem que ter motivação, ainda mais veterano, porque se você não tiver motivação para jogar um campeonato de veteranos, você vai fazer o que em campo, né? Exatamente, tem que ter motivação sempre. Aliás, eu comento muito com o pessoal da minha idade hoje, você vê mais nas redes sociais, Norte 40, 45, que é a minha idade hoje, quase 45, você vê mais nós treinando que os meninos. Então, assim, você tem que se motivar de alguma forma. Como eu falei, jogar os 40 não é fácil. Quem acha que é fácil jogar, não é fácil, não. É complicado, é muito jogador bom. Só deixando essa deixa aí, eu estava conversando com o Theo, que está vestindo a camisa formosa ali no Ângela Rosa, ele falou do Ricardo goleiro. Falou assim, não tem como, o Ricardo, tanto que ele é preparado, veterano, e está sendo um destaque. A gente fez jogo dele,
né, até o próprio Campão, e como Chacrobol, você vê o Ricardo goleiro, um dos melhores de Franca hoje, ou o melhor no setor ali, se é goleiro, você sabe como é que é, mas os times procurando ele pelo Ricardo, pela dedicação que ele tem, pelo treinamento que o Ricardo tem, goleiro. O treinamento muda muito, né? Você vê hoje tem os professores aí de goleiro, que é o Thiago, tem o irmão, né? Então, assim, cresceu muito essa procura para treinar, não só jogador de linha, mas goleiro também. E goleiro, todo mundo fica focado no atacante, claro, né? Do gol, né? Mas o Ricardo fez uma grande diferença, assim, fez uma grande partida na final dos veteranos, fez 2 grandes defesas, né? E, igual ele falou, tem goleiros que se preparam aí pro campeonato, né? E isso realmente faz a diferença e é gostoso, né? Eu gosto, né? De pelo menos ver grande defesa de goleiro, porque, assim, você sabe que ali ele está preparado, né? Eu fui no jogo lá no Internacional, El Shaddai, o Márcio fez umas boas defesas, né? E vendo o Thiago também agora chegar nos veteranos, né? Que nem ele falou lá, quarentou, é mais um que engrandece aí no próximo campeonato, né? E agora é importante que está falando de reunião dos veteranos, né? Teve uma reunião esse ano já aqui para definir alguns detalhes para o campeonato de 2026, né? E que é importante, né? Como disse o Caetano Bigo, a prefeitura já está olhando diferente, né, para o campeonato de veteranos. A partir daquele pontapé inicial no ano passado, aí com o Caetano Bigo, convidando todas as equipes, o Alessandro, vocês, a gente já percebe que a prefeitura quer valorizar mais essa competição. Então, acho interessante, realmente, sempre esse bate-papo, né, essas conversas, realmente, para que o veteranos possa realmente ser diferente. E a gente ainda sonha ainda que mais torcedores possam comparecer, mais famílias possam comparecer, que o filho possa ir lá assistir o jogo do pai, a esposa possa ir lá assistir o jogo do marido, realmente para fortalecer ainda mais, né, Dimba? Exatamente, mas só foi por causa do pontapé inicial, né? Que foi no ano passado a reunião. Com isso nós fechamos aqui todos os times praticamente, levamos um documento para a prefeitura, onde eles conseguiram nos escutar e melhorar o campeonato. E eu tenho certeza que esse ano vai ser melhor ainda. Tá certo. Você disse que foi campeão também com o Scarabucci. Quem mais ali? Scarabucci é meu time de coração aqui em Franca, né? Scarabucci campeão paulistano, Angela Rosa, Campo Belo, regional lá em São José. Nós temos muitos títulos, graças a Deus. Roma é o meu segundo time, que é o time que eu fui tricampeão varziano, campeão também pelo Miramontes, né? O Miramontes estava 23 anos na fila e aquele ano nós chamou praticamente quem estava na seleção também, né? Nós conseguimos fazer um bom campeonato sendo campeão. Aí aqui, o Ângela Rosa aqui, viu, Alessandro? Você não é de Franca, é de São Paulo, ó. Nós já tivemos aqui o Universitário, Londrina, São Bento, vamos que mais aqui, Noroeste, Luso Brasileiro, União, o Flamengo, ali da Inter Colorado, depois veio Scarabucci lá atrás, né? E agora tem aí o próprio São José, né? Que já teve um bom time também na várzea. Aí o time do Francésio, que tem agora, tem um lado A também, né? Então, realmente, esse lado aqui, ó, do córrego aqui para cima, sempre teve bons times e bons jogadores, né, Dimba? Exatamente. Você vê o São José, eu acho que o último ano passado foi campeão paulistano, é isso, Mike? Você vê, né? O pessoal, e olha que assim, é um time novo, né? Vamos dizer, em vista de outros times aí que tem, é um time novo. O José é bem estruturado, um time muito forte. E cada um bate o coração mais forte, né? Que nem o Marco aí, acho que é o Galo da Avenida Brasil, né? O Maico Formosa, o Dimba e o Scarabucci. Então, assim, é bacana demais. Por isso que a gente tem que resgatar. Acho que um próximo passo que a gente tem que fazer, com a ajuda de todo mundo, é ir atrás de arquivos, fotos. Deve ter muita coisa boa aí pra gente mostrar, né? Poxa, eu comentei isso daí hoje com as pessoas que estavam comentando, né, o meu post. É bacana demais, cara, é gratificante, assim, a gente vê vocês fazendo um tipo de homenagem, né, escutando as pessoas que jogou alguns anos atrás, que fez um pouquinho de história aqui na cidade. E isso, assim, é importante porque a gente vê muitas pessoas fazendo homenagem depois que a pessoa morre. Então, assim, cara, não adianta, a pessoa já morreu, não vai ver mais nada. Então, o importante e legal é fazer enquanto a pessoa está em vida, né? Para a pessoa sentir aquele orgulho, né, de ter feito alguma coisa pela cidade, né? É verdade, cortando aí, Marco, fizeram pro Rubão da Formosa, uma placa para ele, e assim começou a Champions Paulistano, o Nelson Terezinha fez para mim uma homenagem lá, uma simples homenagem, mas
é muita gratidão. Eu sempre bati nessa tecla, faz contar vivo, depois que perde não adianta, né? Eu perdi meu irmão, o Marco Silva conhece, trabalhou com ele, sabe que a força que ele tinha, mas descobriu uma força que ele tinha depois que ele faleceu. Então, é muito gratificante fazer quando a pessoa está viva, e o quadro que eles fizeram aqui, o Caetano, o Alessandro, o Sucem, junto com o Marco Silva, que eu participando, é muito gratificante ver uma pessoa em vida, bem, sendo homenageado. Muito, muito importante isso mesmo. Agora, Dimba, no futebol menor aqui, depois que você parou como profissional, com quem mais você gostou de jogar? Bom, eu sempre me identifiquei muito bem, assim, jogando junto com o Edgar, né? A gente, assim, às vezes, só do olhar já entendia a jogada. Até hoje, nós, às vezes, faz uma jogada que acontece de novo, a gente fala, levou os velhos tempos, hein? Então, assim, o que eu mais gostei de jogar aqui em Franca é o Edgar. E o melhor treinador? Em Franca, o melhor treinador é o Marção, que eu treinei. Joguei com o Marção, que era do PV Fran, lembra do Menudos? Ele era do Menudos? De nos Barça? Eu acho que é do Menudos, é. Marção, foi o melhor treinador que eu tive. Agora, jogador, assim, da minha posição, que eu mais admiro até hoje é o Adriano. Adriano, pra mim, foi o cara mais sensacional que eu vi jogando na minha posição. O Adriano, que hoje no VR Frutas? Exatamente. O Adriano, pra mim, sempre foi referência. Foi jogador de futsal, foi craque. Ele mesmo, cara. Ele tinha uma facilidade de posicionamento, de jogadas. Eu lembro, era ele e o Cabelinho, né? Era mais ou menos assim, olhando assim, eu e o Edgar, de olhar, os dois já se entendiam, né? Nas jogadas. Então, o Adriano, pra mim, foi a grande referência. Maravilha, obrigado pela sua participação. Caetano Bego, chega aí para você fazer a entrega do certificado aí para o Dimba, né? O Caetano Bego, o Sucem e o Alessandro fazendo esse trabalho importante, né? Dos veteranos de Franca. O pessoal precisa entrar no Instagram, né? Do Instagram para realmente participar, das notícias aí dos veteranos de Franca. Realmente esse trabalho fantástico está sendo realizado aí pelos veteranos de Franca em companhia, né? Em parceria com a equipe Feras do Rádio. Dimba, é uma honra é uma homenagem simples, mas é uma honra te entregar. Estou te conhecendo esse ano no VR e agora no Inter. Rapaz, sabe que é um prazer estar do seu lado, tá? E muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, eu só tenho que agradecer, como eu falei, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. A partir do momento que falou que iam me homenagear aqui, fiz questão de falar para todo mundo que eu conhecia, porque, cara, muito feliz de verdade. Reconhecer o que a gente já fez um pouquinho pela cidade, né? O título que tem, por exemplo, do bi estadual, nós levamos a um de Franca para São Paulo inteira. Então, assim, é muito bom ver esse reconhecimento. E eu que tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tá? Marcos. Beleza, obrigado. Maravilha. Maicon. Beleza, estamos encerrando aqui o Frente a Frente desta quinta-feira com a participação especial aqui do Dimba, que foi vice-campeão com a Francana em 2022, depois continuou no futebol e agora está brilhando aí nos veteranos, está vestindo a camisa do VR Frutas, e o Caetano já levou ele para o Internacional, hein? O Alvinegro da estação, hein? E os times preparando aí para o campeonato, né? Da Prefeitura de Franca, que no gramado é diferente, né? No gramado a bola rola e quem sabe jogar desenvolve o melhor futebol aí no gramado. Maicon, aquele abraço, boa noite, garotinho. Boa noite, Marcão. Foi tripla jornada, né? Segunda, ontem que a Francana ganhando, hoje com o Dimba aqui. É um prazer estar com ele aqui, aprendi muita coisa com ele. E sabadão, vamos estar lá na semifinal, lá no agora fugiu aqui. Santa Maria. Santa Maria, na semifinal lá. Vamos estar lá, galera. Beleza, e domingo tem Francana e União Suzano, direto do Estádio Municipal José Lancha Filho. Aqui com a assistência do garotinho, né? O Matheus Henrique. Estamos encerrando aqui o Frente a Frente e agradecendo mais uma vez. Eu sei que você gostou desse vídeo. Agradecimento aos nossos apoiadores: Localize Gold, Authentic Cell, FUT, Futebol e Tecnologia, e aos nossos parceiros Feras do Rádio e Papo de Bola. E não esqueça de curtir nosso Instagram, nosso YouTube e vem o nosso novo site, veteranosfranca.com.br.